Ora, cá estamos mais numa emissão do programa da manhã e em horas livres, hoje nesta emissão, decidimos trazer, uma vez que também no programa da manhã temos notas de saúde, temos dois dedos de conversa, fala-se muito em saúde, trazer uma medicina tradicional alternativa, que é chamada a medicina tradicional chinesa, e isto porque há um doente que tem uma experiência sobre esta medicina, que é o Alexandre, que eu agradeço por estar em estúdio. Alexandre, bom dia, Rui. Muito obrigado por estar aqui em estúdio. Alexandre, antes de falarmos com o Dr. Borges, já vou agradecer por ter aceito o nosso convite. A medicina tradicional chinesa teve algo positivo. Muito, muito positivo. A ideia, entre aspas, de trazer o tema é em função do crescimento das medicinas alternativas, com especial atenção para a medicina chinesa. E no meu caso em particular, e daí a minha insistência com o Rui, de que achava que seria um tema importante. Portanto, no meu caso em particular, eu tive uma lesão, já não é a primeira vez, é uma lesão que é diagnosticada com o nome de capsulite adesiva. É uma espécie de, na gíria, é o congelamento da articulação do ombro, e que nos últimos 3 anos me tem causado uma situação muito desconfortável. Eu já tinha tido no ombro direito, e nos últimos 8 ou 9 meses, se não me engano, tive no ombro esquerdo, e depois de 6 meses praticamente de fisioterapia intensiva, por a recomendação da minha fisioterapeuta, decidi procurar outras formas alternativas de tratar o problema, e note-se que já tinha consultado os maiores especialistas no país neste tema, e já tinha feito 2 infiltrações com cortisona, e nada, absolutamente nada, conseguiu resolver o meu problema, até que conheci o Dr. Artur, e que não me apresentou a medicina chinesa. Eu tive uma má experiência num episódio anterior, mas conseguiu modificar a imagem que eu tenho da medicina tradicional chinesa e de outras terapias ditas alternativas, que seriam a homeopatia e etc. E para ter uma ideia, o Rui, na primeira consulta, eu lembro-me disto perfeitamente, eu não conseguia dormir, eu tinha dores horríveis durante a noite e etc. E na primeira consulta, foi uma sexta-feira, conseguiram-me encaixar, o doutor dá consulta na clínica onde eu estava a fazer a fisioterapia, conseguiram-me encaixar, e nessa mesma noite, foi a primeira noite em muitos meses que eu consegui dormir sem dores. E portanto já deve ter uns 2 meses, acredito, 3 meses talvez que eu estou a fazer tratamento. A evolução foi sempre gradual e galopante. Eu, muito pouco tempo depois, já tinha conseguido recuperar boa parte dos movimentos que não conseguia realizar, e enfim, portanto... E hoje praticamente está... Hoje praticamente não tenho nenhum problema e pronto, e sou eternamente grato ao Dr. Artur, e que sobretudo abriu mais esse horizonte em termos de terapia. E nesta ótica, e eu estou a roubar um bocadinho do tempo da antena, é que eu achei que seria interessante trazer esse assunto à discussão, e vou deixar agora o espaço ao Dr. Artur para que possa explicar melhor o que é que consiste, e talvez tirar um pouco a ideia das pessoas pré-concebida por vezes de que são terapias que não funcionam, mas na prática eu garanto que funcionam, e muito bem. Temos aqui um exemplo aos nossos ouvintes, o Alexandre, e então agora, depois deste forte exemplo, vamos conhecer o Dr. Artur Borges, que é o primeiro. Quero desejar-lhe o nosso obrigado e por ter aceito o nosso convite a estar aqui nos nossos estúdios. Dr. Borges, vou começar desta forma. Quem é, o que faz e onde fez esta formação da medicina tradicional chinesa?
Bom dia a todos e eu queria agradecer antes de mais a si e a toda a administração da RCI pelo convite e ao Dr. Alexandre em particular. Olha, eu sou um profissional feliz porque faço aquilo que gosto, tenho outras formações noutras áreas, mas sempre foi o meu sonho fazer medicina tradicional chinesa. E a dada altura achei que devia fazer uma formação séria sobre o problema e fila no Instituto Superior de Medicina Tradicional Chinesa em Portugal, e depois concluí a minha formação fazendo um estágio hospitalar na Universidade de Medicina Chinesa em Chengdu, China. E portanto esta é, digamos, a minha especialização. Depois, entretanto, fiz 2 especializações a nível da oncologia, portanto, onde sou especialista na área do cancro, e há 2 anos fui convidado pela Liga Portuguesa contra o Cancro para dar um testemunho sobre os resultados e do tratamento da medicina tradicional chinesa no cancro, onde fui convidado para estar presente num programa do Canal 1, da RTP. Muito bem. E sou também especialista na área da infertilidade, onde tenho já 21 crianças nascidas em doentes inférteis. E como deve imaginar, são doentes que na outra medicina não tiveram qualquer resultado e muitas vezes vão em desespero de causa procurando a medicina tradicional chinesa na tentativa de alcançar o objetivo, que é ter um filho, neste caso. Muito bem, um currículo certamente devastador. Diga-me uma coisa, doutor Artur Borges, o que é, e para os nossos ouvintes entenderem, o que é a medicina tradicional chinesa? A medicina tradicional chinesa, como o próprio nome indica, ela nasce na China, e os primeiros relatos sobre esta área remontam a cerca de 5.000 anos atrás. E o propósito da medicina tradicional chinesa é uma medicina holística. Isto quer dizer que vê o doente como um todo e não como o particular. Quer dizer, porque normalmente um doente, quando aparece com uma doença, ele não aparece só com uma doença, traz sempre, desculpem os ouvintes, um cardápio de doenças, e que muitas vezes elas não são mais nem menos do que o avançar da mesma doença que vai provocar outras doenças. E a medicina chinesa, ao pegar no doente, pega no doente como um todo, e muitas vezes ouve-se o doente a dizer: eu vim cá para tratar um problema, e de repente começo a ver que os outros problemas também estão a ser resolvidos. Porquê? Porque pegamos no doente como um todo. A medicina chinesa trata através da acupuntura, inserção de agulhas, e quero também dizer aos ouvintes que muitas vezes tem-se, digamos, a fobia da agulha. Da picadela. Da picadela, porque desde bebés começamos a levar com os injetáveis das vacinas, não é? Exatamente. Mas quero também sossegar os nossos ouvintes, exatamente porque a acupuntura é praticamente indolor, e presentemente houve evolução, e mesmo para aquelas pessoas que nem ver agulhas eu consigo fazer, existe a acupuntura sem dor através de laser. Nós tratamos bebés. Eu tenho uma consulta de pediatria engraçada, e trato crianças através da acupuntura por laser, em que não tem absolutamente e rigorosamente dor nenhuma. É apenas uma luz pulsátil que vai, digamos, vai estimular o ponto da acupuntura e vai provocar, digamos, os efeitos que nós pretendemos no tratamento da doença. Para além da acupuntura, não esquecendo da fitoterapia. Portanto, fito quer dizer plantas, terapia, portanto, curar através do uso de plantas. Portanto, serão, digamos, as 2 grandes disciplinas da medicina tradicional chinesa. Será, digamos, por aqui que nós tratamos as doenças no todo, digamos assim. Entretanto, nós temos a noção que, isso me permite dizer assim, a MTC, a medicina tradicional chinesa, serve para tratamento da dor. Confirma esta versão ou não? Pronto, a medicina tradicional chinesa é muitas vezes vista para tratamento da dor. Mas, como disse há pouco, e na minha apresentação eu disse, eu sou especialista na área da oncologia e na área da infertilidade, e portanto aí já podemos também ir pela dor oncológica, mas estamos a falar mesmo, e na área da oncologia a medicina tradicional chinesa é fantástica,
no combate aos efeitos secundários da quimioterapia e, portanto, sejamos claros, eu sou defensor da medicina integrativa. Isto quer dizer, o doente é visto pela medicina tradicional chinesa e é visto pela medicina convencional, e é de mãos dadas é que vamos tratar o nosso doente. E na área da oncologia acho que isto é importantíssimo que seja pelos dois, porque a medicina chinesa tem, digamos, um papel preponderante no combate aos efeitos secundários e na diminuição do sofrimento do doente oncológico. Certo. Portanto, a medicina chinesa, eu costumo dizer, e respondendo agora diretamente à sua questão, a medicina chinesa trata qualquer doença que a medicina convencional trata. Portanto, nós podemos tratar através da medicina convencional, ou vamos a um médico de medicina tradicional chinesa para tratar uma depressão, uma hemorragia uterina que não cede na medicina convencional. Daqui por alguns momentos poderemos falar sobre esse tema pela rama, e podemos ir até ao cancro, até uma infertilidade. Portanto, a medicina chinesa trata qualquer tipo de doença que a medicina convencional trata. Muito bem. Doutor Artur Borges, quanto a um tratamento de acupuntura, que já se fala bastante, quanto tempo pode durar um tratamento destes? Varia conforme a situação? Pronto, esta pergunta pode implicar duas respostas. Muito bem. Vamos falar num tratamento. Um doente vai fazer um tratamento. Quanto tempo dura o tratamento? Quanto tempo é que eu vou ter as agulhas inseridas no meu corpo? Exatamente. Pronto, isso depende muitas vezes de doente para doente. Eu vou pegar num caso in extremis. Um doente extremamente debilitado e idoso, poderá durar um tratamento de 15 minutos. Certo. Um doente perfeitamente sadio, quer dizer, quando eu digo sadio, está doente, mas não está debilitado. Certo. Dura entre os 20 e os 30 minutos. Depois depende de terapeuta para terapeuta. Há colegas que fazem 20, outros 25, outros 30, mas andará por aqui. E enquanto a agulha está lá, para os nossos ouvintes perceberem, é indolor. É indolor. Não há dor qualquer. É menos do que uma picada de uma mosca. Portanto, já pode ver. Portanto, não há nada assim de muito. Não há muito para. Por aí acho que muitas vezes o que acontece é que, e desculpem lá em casa, a montanha para um rato. Quer dizer, porque as pessoas pensam e vão com muito medo para a acupuntura e depois dizem, mas afinal de contas isto não dói. Está bem, mas você que tinha medo, isto não dói. Não há dor, sinceramente. É insignificante a dor provocada pela acupuntura. Claro que sim. Agora, deixe-me só terminar. Depois poderei também interpretar, então, mas um tratamento de uma doença, quanto tempo demora em acupuntura? E isso também depois depende de doente para doente e depende da doença e depende da cronicidade da doença. Eu vou dar um exemplo, dou sempre este exemplo. Uma ciatalgia, uma ciática. Eu tive uma doente que teve uma ciática, ela andava a tratar um problema de um zumbido, curiosamente foi aqui em Viseu, e quando se levantou da cama tinha uma ciática. E à tarde foi fazer tratamento. Esta doente fez um único tratamento, não foi preciso fitoterapia, não foi preciso, só fez um tratamento e a ciática saiu. Porquê? Porque tinha meia dúzia de horas de instalação da doença. Agora, se uma doença tem 20 anos de desenvolvimento, obviamente que não se trata com um tratamento, aí terá que ser um tratamento mais prolongado, porque temos que desinstalar uma doença que é crónica. A medicina chinesa, e aproveito também a deixa, a medicina chinesa é muitas vezes vista como a medicina para as doenças crónicas. Certo. Porque de facto desinstala muitas doenças crónicas. Depende da idade, não é? Se estamos a falar num doente com 80 anos, não a vai desinstalar, vai apenas aliviar-lhe o sofrimento, que muitas vezes vai amenizar mais. Vai amenizar mais e muitas vezes não está a ter grande sucesso noutras medicinas. Mas a verdade é que tudo isto depende da cronicidade da doença e da idade do doente. Muito bem.
Entretanto, fala-se muitas das vezes nos efeitos adversos dos medicamentos, até porque quando lemos a bula dos medicamentos traz efeitos adversos. Quando se fala destes efeitos adversos dos medicamentos, como se comporta nesta medicina? A medicina chinesa, como disse, usa medicamentos próprios, a fitoterapia chinesa. A fitoterapia chinesa é uma fitoterapia composta, portanto, para lá em casa nos perceberem, é feita por diversas plantas. Muito bem. E essas diversas plantas, cada planta tem, digamos, um objetivo e uma função. Existe a principal planta que vai, digamos, tratar a doença, mas há plantas que vão, digamos, amenizar ou diluir os efeitos secundários da planta que vai atacar o problema. Portanto, a fitoterapia chinesa é extremamente bem tolerada, raramente se encontra um efeito secundário em medicina tradicional chinesa e na fitoterapia em particular. É mesmo muito raro acontecer. Muito bem. Tenho que fazer-lhe esta pergunta, que é se a medicina tradicional chinesa é incompatível com a medicina convencional. Essa é uma grande pergunta. É? É. E nomeadamente começámos a falar no doente com cancro, não é? E eu acho que aí, por exemplo, há um grande receio, faço, não vai chocar com a medicina convencional. Não de todo. Muito pelo contrário, o que acontece é que a medicina tradicional chinesa pode ser uma grande ajuda na doença e no tratamento da doença à medicina convencional. Existem casos, eu há bocado estava a falar de um caso, por exemplo, de uma senhora que tinha uma hemorragia, portanto, ela chegava a fazer períodos menstruais de 2, 3, um mês com um período, com uma anemia terrível, fazia medicação prescrita pelo ginecologista e não estava a conseguir controlar. Estamos a falar de uma senhora que, à volta de 40 anos, e já estava a ser convidada para fazer cirurgia, para fazer raspagem uterina, e a verdade é que ela procurou-me e hoje está perfeitamente normal. Portanto, conseguiu-se controlar não só a hemorragia uterina, como depois, como é óbvio, este problema estava-lhe a provocar uma anemia e ela hoje está perfeitamente normal. Mesmo emocionalmente, porque isto depois, como deve imaginar, emocionalmente a senhora vinha completamente rasta. Psicologicamente vem quase com uma depressão. Não é? Vem mesmo com uma mês, depressão mesmo. Praticamente. E extremamente debilitada, porque está ali a expelir sangue com hemorragias diluvianas, inclusive. E como vê, e estamos aqui a falar, conseguiu-se evitar, através da medicina tradicional chinesa, eu acho que isto é importante também para os nossos ouvintes, com a medicina tradicional chinesa conseguiu-se evitar uma cirurgia. Podemos falar neste caso, e fui buscar um caso mais complexo para termos uma noção lá em casa mais fidedigna até onde a medicina chinesa pode ir, mas posso, por exemplo, um caso que a maior parte dos nossos ouvintes poderão e conhecem, que é, por exemplo, o síndrome do túnel cárpico. Normalmente é uma doença que dá... problema, não. Exatamente. Que às vezes somos logo operados. Exatamente. E que normalmente é uma doença que dá mais a nível das mulheres, que dá formigueiro nas mãos, portanto pastesia, edema, inchaço, portanto a mão fica inchada e fica sem força e sem sensibilidade. Normalmente este tipo de doença é intervencionada, não há um grande sucesso nesta área, fala-se que em cada 10, 6, 7 poderão falhar mesmo. Em medicina chinesa este problema tem cura e não é necessário fazer intervenção. Portanto, estamos a falar de casos que de facto poderiam ser intervencionados na medicina convencional, fazendo medicina chinesa não precisa ser intervencionado. Portanto, eu acho que é de uma valia extremamente interessante e é uma medicina giríssima, porque fazemos o tratamento de forma pouco agressiva ou nada agressiva, está a ver? E conseguimos ver o doente como um todo. Há pouco estávamos a falar naquela senhora que tinha hemorragia, ao tratar-lhe a hemorragia ela melhorou brutalmente a parte anímica.
anda extremamente satisfeita e sem grandes sinais depressivos. Porque digamos que fomos tratar o problema na raiz. Na raiz, exatamente. Na raiz. Porque a medicina, ainda bem que diz isso, a medicina chinesa é uma medicina, a medicina tradicional chinesa é uma medicina etiológica, portanto ela trata a medicina que eu pratico, porque depois entre a acupuntura existem duas grandes escolas, a escola europeia e a escola chinesa. Eu faço parte da escola chinesa e, portanto, nós somos mais etiológicos, temos que ir à raiz do problema. Portanto, ao tratarmos a raiz do problema, estamos a tratar o doente como um todo, de forma holística, como disse. Eu vou-te fazer esta pergunta: quanto tempo pode durar o tratamento de uma doença? Pois isso era aquilo que dizia há pouco. Ela depende se ela é aguda ou é crónica. Crónica. Existe, digamos, muitas vezes numa doença crónica, por exemplo, nós queremos desinstalar a doença, porque isto depois depende também da personalidade do doente. Nós temos doentes que dizem assim: eu quero e confio e, portanto, resolva-me o problema. E então estes doentes são doentes que nos deixam trabalhar e que temos resultados surpreendentes. São chamados, e peço desculpa interromper, os doentes positivos e doentes negativos, Exatamente, não é? Exatamente. Curiosamente, o Dr. Alexandre teve uma má experiência com outro colega, mas ainda conseguiu vir à minha consulta e foi um doente negativo. mas mesmo assim, depois do primeiro tratamento, eu ganhei a confiança que ele perdeu no outro colega. Claro. Portanto, isso também é importante, porque nós podemos ter dois doentes com a mesma doença, com a mesma gravidade, e você tem um doente que tem uma recuperação estrondosa e tem outro doente que tem uma recuperação muito mais lenta, ou porque não toma a medicação, ou porque não vem ao nosso tratamento. Eu tenho uma doente com uma esclerose lateral amiotrófica primária, que tem tido resultados brutais com ela, mas quando ela me fala, ela diz: olha, estes resultados não são só meus, são em grande parte seus, porque você de facto confia em mim, confia no meu trabalho. E de facto é uma senhora que chegou ao pé de mim, não se conseguia pôr em pé, e hoje veste-se e faz a sua vida sozinha. Chegou ao pé de mim, mal falava, mal se percebia o que dizia, hoje fala. Portanto, tem vindo a evoluir positivamente na doença, quando ela hoje se calhar estaria acamada. Portanto, estamos aqui a falar e voltamos... Mas que tipo de doença é que estamos a falar? Esclerose lateral amiotrófica. Muito bem. Está a ver? Em que ela própria diz que conseguiu, por exemplo, vamos pegar neste caso, este caso nunca será um tratamento a curto prazo, será sempre um tratamento longo. E eu diria, num caso destes, um tratamento quase para a vida. Depois pode ser semanal, quinzenal ou mensal, conforme depois a estabilidade do doente. Certo. Mas num caso agudo poderá, sei lá, quer dizer, é raro aparecer um doente com um caso agudo, porque era muito bom para nós, porque tínhamos uma outra, éramos vistos de outra maneira, porque muitas vezes o doente, quando recorre à medicina tradicional chinesa, desculpem-me aquilo que vou dizer, vou brincar com a situação, muitas vezes foram primeiro ao médico de medicina convencional. O médico de medicina convencional andou lá há alguns anos, não conseguiu, mandou para a especialidade mandou para o professor. Eu às vezes brinco, e perdoem-me a brincadeira. Bem, isto é melhor se calhar o curandeiro e foram ao bruxo, e depois do bruxo é que se lembraram da medicina tradicional chinesa. E se calhar é estes casos. Existem vários. E muitas vezes o doente aparece com 20, 30 anos de desenvolvimento de doença. E há doentes que assumem esta postura e dizem: de facto, eu estou muito doente, se você me diz que trate-me. Pronto, e este doente é um doente que nós vamos evoluindo e vamos vendo, e conforme a melhoria dele, poderemos passar de semanal para quinzenal, de quinzenal para mensal. Depois depende de doença para doença. Há doenças que podem demorar 2, 3 meses, há doenças que podem demorar 1 ano. Um doente infértil, por exemplo, eu digo sempre, só para termos uma ideia, mas é o que está descrito, e eu abro a minha consulta a um doente infértil dizendo: você tem noção que podemos andar em tratamento 2 anos, mas a verdade é que em medicina convencional andam 2, 3, 4, 5 anos a serem estimulados hormonalmente, e muitas vezes com e sem sucesso,
como na medicina chinesa, com e sem sucesso, é normal. Mas depende depois de doença para doença, de doente para doente, e se ela é aguda ou crónica. Uma doença aguda, eu disse há pouco, uma ciatalgia, com um tratamento ficou resolvida porque era uma ciatalgia que tinha começado naquele dia. No início, está a ver? Muito bem. Dr. Borges, Artur Borges, propensão familiar. A medicina chinesa pode reverter ou atenuar este quadro clínico, digamos assim? Pode. E eu vou dizer porquê. A propensão familiar, muitas vezes, eu costumo dar este exemplo para as pessoas lá em casa perceberem. Nós podemos nascer já com a propensão de uma doença qualquer. No entanto, não temos a doença. Temos lá o interruptor, mas o interruptor está off. Okay. Entretanto, muitas vezes acontece algo na nossa vida que nos vai despertar a doença ou ligar o interruptor. O que acontece muitas vezes é que em medicina chinesa nós, ao tratarmos holisticamente o doente, fazemos com que os efeitos adversos de uma energia negativa, seja ela frio, calor, vento, ou seja ela emocional, porque tive uma tristeza profunda, uma perda profunda, esses efeitos nós conseguimos atenuá-los e ao os atenuar vamos fazer com que esse interruptor não ligue. Portanto, o que acontece muitas vezes é que esses doentes não nos surgem de forma profilática. Por exemplo, na Inglaterra temos indivíduos que vão ao ginásio e temos outros que querem fazer medicina tradicional chinesa da mesma maneira que vão ao ginásio uma vez por semana, vão fazer medicina tradicional chinesa profilática. Em Portugal ainda não chegámos aí. Se calhar nos grandes centros, nas grandes cidades poderá haver de forma excepcional. Eu tenho, felizmente, no meu consultório doentes que fazem tratamento profilático, andam de perfeita saúde, vêm apenas para corrigir pequenas alterações que muitas vezes só a acupuntura resolve o problema sem necessidade de fazer fitoterapia. Porquê? Porque conseguimos resolver esse problema, porque o doente está sempre em equilíbrio e, portanto, isso é interessante. Muito bem. Dr. Artur Borges, em rádio o tempo é escasso, muito rápido, mas quero agradecer aqui ao Alexandre ter vindo como seu paciente e dar esta explicação, este problema que teve e que hoje está praticamente resolvido a 100%. Alexandre, muito obrigado por estar em estúdio. Doutor Artur Borges, eu vou passar um pouco, digamos assim, a perna à direção aqui da RCI e também aqui ao Dr. Alexandre. Penso que estarei à vontade, porque isto é uma matéria que temos muito para falar. E em rádio o tempo anda muito rápido, esta parte da medicina tradicional chinesa. Eu ia convidar o Dr. Artur Borges, também, claro, com a sua agenda certamente que será bastante preenchida, mas para virmos falar mais uma vez sobre esta medicina que está a ser implementada agora, se o Dr. Artur Borges achar bem, terei todo o gosto. Iria convidá-lo uma vez mais a estarmos aqui em estúdio para falarmos um pouco mais sobre esta medicina e estes tratamentos. Dr. Artur Borges, já agora também vou dar mais um passo à frente. Quem quiser encontrar o Dr. Artur Borges e esteve a ouvi-lo, até porque os nossos ouvintes sabem que se tiverem alguma pergunta para o fazer, podem fazer através da nossa página do facebook.com/rcoficial. Onde é que podemos encontrar o Dr. Borges a dar consultas? Eu tenho consultórios próprios em Mangualde e na cidade de São Pedro do Sul. Depois presto serviços na Clínica Harmonia Corporal em Viseu, na Clínica Nossa Senhora das Febres em Carregal do Sal e na Clínica São Miguel na Lousã. Portanto, é aí onde eu presto os serviços aos meus doentes. Muito bem. E uma agenda completa? Uma agenda completa. É complicado, de facto, muitas vezes. Se agora marcar uma consulta, doutor, para quando? 15 dias, mais ou menos.
Muito bem, é o tempo que os nossos ouvintes têm que contar. Portanto, eu espero que antes de daqui a 15 dias voltamos novamente aqui ao estúdio e vamos falar um pouco mais sobre este tema, que realmente é um tema bastante interessante. Muito obrigado. Muito obrigado por estar e obrigado pelo convite aqui na RCI. Irei fazer o convite depois em off, num horário e num dia que possa estar novamente em estúdio. Mais uma vez, Alexandre, muito obrigado por estar em estúdio. Rui, obrigado a todos. todos. Muito obrigado. Obrigado.